Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula de hoje eu vou te ensinar a montar frases. Imagina só, se eu te passasse 10 frases para você simplesmente memorizar. E você fosse lá e memorizasse essas frases. Ou seja, você saberia então usar 10 frases, falar 10 frases. Porém, se eu te ensinasse como eu montei essas 10 frases, você conseguiria fazer centenas e quem sabe milhares de outras frases simplesmente usando a mesma estrutura. O segredo está em entender como o idioma funciona, porque depois você pode pegar qualquer vocabulário que você vai conseguir montar a sua própria frase, ao invés de ficar pegando frases prontas. Então, invista o seu tempo em aprender como o idioma funciona, principalmente agora no início, para você conseguir memorizar muito mais coisas, conseguir usar muito mais coisas e conseguir falar com mais naturalidade. Porque afinal, vai ser você que vai estar montando as suas frases e não pegando minhas ideias, ideias de outras pessoas, livros, blogs, enfim. Uma vez que você aprende a montar frases, você ganha total liberdade para conseguir se expressar no inglês. Então hoje eu vou dar uma introdução nisso, por isso papel e caneta na mão e bora lá começar a nossa segunda aula da Maratona do Inglês. Muito bem, pessoal. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no inglês foi montar frases. No início eu não dei muita bola para isso não, mas enfim, continuei estudando até eu perceber que é aqui que estava o segredo. Quanto mais você souber montar frases, identificar o que são perguntas, o que são respostas, mais você consegue falar e compreender o que estão falando com você. Por isso, bora dar início então à nossa primeira estrutura aqui. Vamos começar com o to work, que significa trabalhar, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, eu trabalho, eu não trabalho, você trabalha, você não trabalha, certo? Então, primeiramente, vamos aprender a falar isso em inglês. Olha só, eu trabalho, I work. Repete aí, I work. E capriche no R, tá? Eu não trabalho, I don't work. I don't work. Repeat. Você trabalha? Em inglês é do you work? Repeat. Do you work? E você não trabalha? Vai ser don't you work? Don't you work? Repeat. Legal, né? Então, olha só, observe bem como está sendo montada cada estruturinha aqui, ó. Eu trabalho vai direto, porque é só eu trabalho. Eu não trabalho, a gente tem o don't aqui para indicar o não, tá? Para perguntas, toda vez que começar com do, você já pode deduzir que está chegando uma pergunta para você. Do you work? Você trabalha? Pode ver que ele não tem tradução nenhuma. Ele só está indicando que é uma pergunta. Então, ó, você trabalha. I do. Ele está indicando que é a pergunta. Para negativa dela, né, para falar assim, você não trabalha, ao invés de a gente simplesmente colocar aqui, do you don't work, nós simplesmente vamos inverter, tá? Então, ó, you don't work, você não trabalha, afirmando. Don't you work, você não trabalha, ok? Então, mais uma vez, I work, I don't work, do you work, don't you work? Para você ver que o padrão repete, a gente tem aqui o to study. Repeat. To study. Muito bem. Olha só. Eu estudo, I study. E eu não estudo, como seria? I don't study. E para perguntar, você estuda? Como seria? Do you study? Do you study? E você não estuda seria então? Don't you study?
Qualquer verbo que você aprender, você vai conseguir agora falar uma frase afirmativa, uma frase negativa para negar, afinal a gente não fala amém para tudo, né? Às vezes nós precisamos também falar que não, né? Eu não faço isso, eu não trabalho com isso, enfim, ok? E pergunta também, né? Afinal é uma comunicação. Você faz perguntas, você recebe perguntas, e é assim que se mantém uma conversa em qualquer idioma. Então, do you study? Você estuda? Don't you study? Você não estuda? Muito bem, bora praticar aqui porque tem mais alguns verbos, tá? Só pra gente fazer aqui algumas variações para vocês verem que a estrutura se mantém. Olha só, se eu fosse usar o verbo to wake up, que seria acordar, tá? To wake up. Repete aqui comigo. To wake up. Emenda aqui, ó. Cup. Wake up. Muito bem, isso significa acordar. I wake up, I don't wake up. Por exemplo, I don't wake up in the morning. Eu não acordo de manhã. Ou então eu poderia falar o horário. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Perceberam então a importância de saber montar frases? Se fosse pergunta, do you wake up? Don't you wake up? Outro verbo, to sleep. Seria diferente? Não. I sleep, I don't sleep. Do you sleep? Don't you sleep? Se fosse to speak, I speak English. I don't speak English. Do you speak English? Don't you speak English? Alright? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui 3 preposições, tá? In, on e at, ok? Essa daqui é uma das maiores dificuldades aí do inglês. Preposição. Preposição é um saco, porque às vezes você usa uma, às vezes você usa outra, e meio que você tem que fazer uma decoreba, tá? Porém, você não precisa aprender tudo de uma vez, você não precisa aprender tudo do in, tudo do on, tudo do at. Eu mesmo, eu só aprendi, eu só sei explicar porque eu fui estudar para eu poder ensinar. Mas eu já tinha atingido a minha fluência, porém, para ser professor, eu precisava dar uma explicação para os alunos. Eu entendia, mas eu não tinha uma explicação preparada para poder dar para os alunos. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa memorizar. A única coisa que você precisa fazer é entender. Entender como que usa e fazer vários exemplos, tá? Você não precisa ficar decorando regra. Você só precisa de uma explicação para saber como é que usa e ir para cima da prática, tá? Ninguém consegue ficar pensando na regra na hora de falar, na hora do vamos ver ali. Então, por isso que não quero que vocês fiquem decorando regrinhas, tá bom? E simplesmente só saber como usar. Exemplo: in, on e at significa no, na e em, tá? Elas substituem essas palavrinhas aí do português. Exemplo: I work in Brazil. Eu trabalho no Brasil. I work in Floripa. Eu trabalho em Floripa. Então ela é adaptável, tá? É o que a gente queira que ela seja ali, no caso, comparando com o português, tá bom? Mas como ela funciona no inglês, então? Como saber onde usar cada uma delas? Olha só, se vocês observarem, nós temos aqui endereço, nós temos ruas, nós temos cidades, estados e países, tá? Então, começando do maior, a gente tem aqui, ó, país, estado, cidade, certo? Esses 3 maiores, nós vamos usar o in. Toda vez que você quiser falar que você está em uma cidade, você mora em uma cidade, você estuda em uma cidade, você trabalha em uma cidade ou estado ou país, você vai usar o in, tá? Dando uma diminuída, se a gente entrar na cidade ali, daquele estado, daquele país, nós temos as ruas, certo? Então ela é um pouco mais específica ali, certo? O on, ele é um pouco mais específico. Ele quer falar das ruas. Toda vez que você for falar que você faz alguma coisa naquela rua, que você anda por aquela rua, que você trabalha naquela rua, você vai usar o on, tá? E aí o mais específico de todos é o at, que aí é um ponto daquela rua, ou seja, um endereço, tá? Então, se você quer falar de um estabelecimento, esse estabelecimento tem um endereço. Ele é um ponto específico daquela rua, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Então, funciona assim: in, on
e at, tá? E é assim que vocês irão usar, perfeito? Olha só, I work in Brazil, I work on Wall Street, eu trabalho na Wall Street, nome de uma rua, e I work at Amazon. Amazon, a Amazon não tem o endereço dela, ela não tem um número e ela não está num ponto específico de alguma rua. Para chegar até ela, você vai ter que ir passar por alguma rua, não é mesmo? Então, é isso. Quer falar da sua empresa, quer falar onde você trabalha, quer falar da sua loja, quer falar de uma loja que você vai, de um shopping. É um estabelecimento, é uma empresa, tem algum ponto específico ali de alguma rua? É sempre o at, tá? I work at Amazon, I work at Walmart. Eu trabalho na Amazon, eu trabalho no Walmart. I work at Ford, eu trabalho na Ford. E I live at 32 Main Street. Seu endereço, olha lá, tem o número e tem a rua. Se fosse só a rua, exemplo, eu moro na Avenida Brasil, olha lá. I live, né, que é eu moro, on Avenida Brasil. Não estou passando meu endereço, estou falando só daquela rua. Deu para entender então? In, cidades, estados e países. On, ruas. E at é o endereço, é aquele ponto específico da rua. Vem praticar comigo. Repeat after me. I work in Brazil. I work in Floripa. I work in Miami. Agora vamos para o on. I work on Wall Street. Ah, mas Joe, o cara não trabalha na rua, né? Ele trabalha em uma empresa ali da Wall Street. Eu sei, mas ele fez a referência como se fosse da rua. Ele quis mostrar que o trabalho dele está lá. Quando as pessoas falam assim, elas querem dar a importância para a rua na qual ela trabalha e não para o endereço de fato, não para a empresa de fato, ok? I work on Avenida Brasil. Repeat. I live on Main Street. Eu moro na rua principal, tá? Agora o at. I work at Amazon. Repeat. Eu trabalho na Amazon. I work at Walmart. Walmart acho que tá com L a mais aqui. Vou arrumar, tá? Pronto, assim ficou melhor. Wall significa parede, tá? Com os dois L's lá, ok? E Walmart é o nome do mercado aqui, ok? Então, ó, I work at Walmart. Repeat. Eu trabalho no Walmart. I work at Ford. Eu trabalho na Ford. I live at 32 Main Street. Repeat. Eu moro na rua principal, número 30. Na verdade, Main Street é o nome da rua, tá? Mas ela tem uma tradução ali de rua principal, ok? Mas segue o nome que é, tá? Main Street. Não tem como fazer uma tradução ali na hora de passar o endereço para alguém, passar alguma informação para alguém. Nunca faça a tradução, tá? É igual Rio de Janeiro, né? Eu jamais poderia falar January River, que seria a tradução, né? Então não pode fazer isso. Pode falar com sotaque, exemplo, Rio de Janeiro, como se fossem os nativos falando, tá tudo bem. Mas só não mude, tá legal? Não pode mudar. Nomes próprios a gente não muda, ok? É claro que tem os nomes, por exemplo, o meu é John, de fato é. Mas se o seu é João, você poderia talvez falar John para as pessoas. Você talvez poderia falar Maria, Mary, para ficar mais fácil, sabe? Tem o equivalente ali no inglês, se você procurar. E se não tiver, tente facilitar ao máximo, tá bom? É só um apelido, é só um jeito mais fácil para a pessoa te chamar. Agora, se já for num documento, aí você tem que escrever do jeito que realmente é o seu nome, não tem como mudar, tá bom? Mas para facilitar, pode sim, tá? Para nomes, hein? Não vão traduzir January River. Vamos lá para os exemplos agora. I work at an amazing place in San Francisco. Eu trabalho em um lugar
Aqui você pode traduzir como incrível, como maravilhoso, talvez, tá? Não tem uma traduçãozinha assim exata para ele, porque existe também o incredible, existe também o wonderful, tá? Então, é nesse sentido aí, sentido de muito bom, tá? É um adjetivo a mais que tem no inglês aí, e significa isso. Então, I work at an amazing place. Eu trabalho em um lugar incrível em São Francisco. E ó, an amazing. Lembra do a e do an? Toda vez que vem uma vogalzinha, a gente coloca o N para poder fluir melhor, tá? Repeat after me. I work at an amazing place in San Francisco. I work at Google in California. Repeat. I work at UNLV, as a professor. Repeat. Vamos aqui de novo. UNLV. Isso aqui seria a Universidade de Las Vegas, tá? Então, eu trabalho na Universidade de Las Vegas como professor, como um professor. As é como, tá? Então, toda vez que você quiser dizer que você trabalha como alguma coisa, I work as a cashier at Banco do Brasil, ok? Perfeito. Agora, aqui tem um porenzinho. I study in the USA. Eu estudo nos Estados Unidos. Então, pessoal, toda vez que nós formos falar Estados Unidos da América, toda vez que tem esse Unidos aí, a gente tem que colocar o the, tá? Se fosse outro país, não teria esse the. Exemplo: I study in Brazil. I study in Canada. I study in Australia. I study in London. I study in California. Não tem o the. Agora, Estados Unidos da América tem. Então, toda vez que tem Unidos aí, nós temos que usar o the, tá? Tem outros países também, já já eu vou mostrar para vocês. Mas, beleza. Vamos aprender a pronunciar Estados Unidos da América? United. Repeat. United States. States of, e não of America. Tá? Acabou com a bem aberta. America. United States of America. Repeat. Então, ó, conseguiu pegar? Se não conseguiu, volte 5 segundinhos aí para você conseguir pegar a pronúncia certinha, tá bom? I study in the United States of America. Repeat. Vamos lá, mais um exemplo. I study and work in the United States of America. Repeat. Então, ó, com a sua dedução aqui, já dá para entender que é eu estudo e trabalho nos Estados Unidos da América. Percebam o seguinte: aos poucos, nossas frases vão aumentando. E é assim que tem que ser feito, gradativamente, coisas simples, fáceis, comuns, fáceis de memorizar, entendendo as estruturas e, consequentemente, o inglês vai acontecendo, pessoal. Olha aqui. I study in the United Kingdom. Eu estudo no Reino Unido, tá vendo? Então, tem unido aqui, e a gente tem que pôr o the, tá? Então, Reino Unido, United Kingdom, vamos usar o the também. Repeat. I study in the United Kingdom. E não pronuncia o G, é kingdom, tá? Repetiu? Good job. E tem mais um, que é os Emirados Árabes Unidos, tá? Vai ser da seguinte forma: I live in the United Arab Emirates. De novo, repete comigo. United Arab
Emirates. Não Emirates, tá? E não Emirates. Emirates. United Arab Emirates. I live in the United Arab Emirates. Eu moro nos Emirados Árabes Unidos. Perfeito, então, se fosse qualquer outro país. Vamos lá, vamos pensar país ou cidade, enfim, qualquer outra coisa, tá, pessoal? De novo, cidades, estados, países, vamos lá, vamos pensar Argentina. I live in Argentina. I live, work and study in Argentina. I live in Argentina, but I work in Brazil. I live in Canada, but I work in the United States. Fechado? Muito bem, tá pouco ainda. Bora aprender mais vocabulário aqui, tá? Segunda, Monday, repeat. Tuesday, vai olhando do ladinho, tá? Wednesday, não tem D, tá? É Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. A preposição que a gente usa para falar no e na, né? Na segunda, no sábado, na quinta, na terça, é o on, alright? Então, toda vez que você quiser dizer na segunda, na terça, vai ser on e aí o dia da semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday e por aí vai. Uma outra coisa legal também é quando você quiser dizer de tal dia até tal dia, de tal hora até tal hora, de tal mês até tal mês. From to, sempre assim. Exemplo, from Monday to Friday, de segunda a sexta. From Thursday to Sunday, de quinta a domingo. Olha só esse exemplo. I work from Monday to Friday and I study on Saturdays. Eu trabalho de segunda a sexta e estudo aos sábados. Perfeito? Pessoal, com é with, repeat. Mas é but. Aqui é here. Lá é there. E o é or. De manhã é in the morning. De tarde ou à tarde é in the afternoon. Uma coisa que é interessante também é que esse the aqui às vezes tem som de the, tá? Exemplo, in the morning, in the afternoon. Ele tem som de the quando é uma vogal. Mesma coisa, tá? Para fluir melhor. In the evening, in the afternoon, in the morning. E aqui não tem in, mas é at night, tá? Então, ó, à tarde de tarde, in the afternoon, à noite de noite, in the evening, e aqui até umas 8 horas da noite, tá? E aí depois cai para o at night, que seria de noite, porém um pouquinho mais tarde. Em inglês tem essa, tá? Então, at night, repeat. In the evening, repeat. In the afternoon. In the morning. Muito bem, então agora nós ganhamos bastante vocabulário e vamos praticar de novo. I work at Google from Monday to Friday during business hours. Eu trabalho no Google de segunda a sexta durante o horário comercial, tá? Business hours, horário comercial. But on the weekends, I like to watch movies and relax. Muito bem, agora repete comigo. I work at Google from Monday to Friday during business hours. But on the weekends, I like to watch, não é to wash, tá? E sim, to watch, somzinho de T, movies and relax.
Muito bem. Agora próximo com I don't, tá? I don't work in Japan anymore. Eu não trabalho no Japão mais. Now I'm back to Brazil. Agora eu estou de volta ao Brasil. And I work in a great company here. E eu trabalho em uma ótima empresa aqui. Então, vem comigo. I don't work in Japan anymore. Now I'm back to Brazil. And I work in a great company here. Good job. Agora com a pergunta: Do you work in the afternoon or in the morning on Mondays? Você trabalha à tarde ou de manhã nas segundas? I need your help with my English exercises. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sua ajuda, tá? No inglês vai ser sem o da. Eu preciso da sua ajuda com my English exercises, com meus exercícios de inglês. Repeat after me. Do you work in the afternoon? Or in the morning on Mondays? I need your help with my English exercises. Muito bem, agora vamos lá para a pergunta do Don't You? Você não? Olha só. Last weekend, final de semana passado, I saw you, eu vi você, eu te vi, at the mall with your girlfriend. No shopping, shopping em inglês é mall, tá? E não shopping, ok? Eu te vi no shopping com sua namorada. But don't you study or work on Saturdays? Mas você não estuda ou trabalha aos sábados ou nos sábados? Repeat after me. Last weekend, I saw you at the mall, at the, vira at the, tá? At the mall with your girlfriend. But don't you study or work on Saturdays? Repeat. Good job! E para a gente finalizar, eu deixei uma conversa aqui para diversão de vocês. Então, eu vou falar aqui para vocês, tá? Toda a tradução e vocês podem ficar com o PDF dela aqui, que eu vou mandar lá no grupo para vocês poderem praticar depois, tá legal? Olha só. Hey George, how are you doing? Na verdade, não é assim que você vai ouvir, não. Os nativos dificilmente falarão assim, how are you doing, tá? Eles falarão, how you doing, tá? How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Eu costumo dizer que, sabe, raio, a palavra raio, nosso raio que cai do céu. Raio, agora você coloca um U ao invés do O. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Beleza? Então é assim que pergunta como você está em inglês. Esta é uma maneira comum, simples e muito usada. E a outra é o how are you, tá? How are you? How you doing? Beleza? E a resposta? I'm good, e não I'm fine and you. Ninguém usa isso, pessoal. I'm good. Esta é a resposta. Ou então só good, tá? I'm good, man. How are you doing? How you doing? Aí ele responde, I'm good, I'm good. Então, de novo. Hey, George, how you doing? I'm good, man. How you doing? I'm good, I'm good. Quer ver só? Eu vou colocar um trechinho aqui dos nativos para vocês. How are you? I'm good. How are you? How are you? I'm good. How are you? How are you? Good, good.
How are you? I'm good. Good. How you doing? How you doing? Cool, how you doing? How you doing? Bob, I'm good. Muito bem, então. Aí, beleza, perguntou como está, o outro também perguntou, enfim. Aí a pessoa B aqui fala a seguinte frase, pergunta, né? Do you have any plan for tomorrow? Você tem, do you have, você tem, any plan significa algum plano for tomorrow, para amanhã? Aí o George, que agora nós já sabemos, responde: Yes, man, I work on Mondays. Sim, cara, eu trabalho nas segundas. Actually, na verdade, I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. And I study on the weekend. E eu estudo no fim de semana. Busy life, huh? Vida ocupada, vida atarefada, hein? Man, that sucks. Cara, isso é um saco, isso é uma merda, tá? Now I work for my dad, so I have a lot of free time. Agora eu trabalho para o meu pai. So I have, então, eu tenho a lot of, muito, a lot of, muito free time, tempo livre. What? Don't you work at Google anymore? O quê? Você não trabalha na Google mais? De novo, o quê? Você não trabalha na Google mais? No, I quit last Wednesday. Não, eu saí, eu desisti, talvez, tá? Quarta passada, ok? Now I have more time to study and relax. Agora eu tenho mais tempo para estudar e relaxar. Aí ele diz, lucky you. Tipo, sortudo, tá? Sortudo você. E é isso aí, pessoal. Então, essa é a conversa aqui para vocês poderem praticar, tá legal? Repitam em voz alta, pegue todos os detalhes novamente, faça essa tradução como eu fiz para vocês ficarem cada vez mais rápidos em entender o que estão dizendo em inglês, tá? Quanto mais você fizer isso, mais você vai acostumando com o vocabulário e menos você vai precisando da tradução, tá? Então, se você acostumar que weekend é final de semana, você já acaba não precisando mais ficar traduzindo ela. Porém, para você memorizar isso, você precisa dar uma atenção maior, tá? Então não adianta nada você deixar tudo isso aqui de lado, porque senão você vai perder pelo menos uns 70% disso. Bastante coisas aqui eu repeti, eu fiz uma revisão espaçada dentro de uma aula sem você perceber. O tempo todo nós viemos usando o vocabulário que aprendeu ali na primeira parte, ó, work, study, cadê o study? Aqui, ó, study. Então, a gente usou relax na página passada. Então, isso vai fazendo com que você cada vez mais consiga memorizar as coisas com a repetição. Pegue esse PDF, pratique, fale todas as frases em voz alta, pratique sua fala, porque quanto mais você praticar a sua fala, mais você vai conseguir se comunicar, mais facilmente vai ser para fluir, para sair as frases, tá bom? Então, não deixe de praticar. Se você quer ser fluente em inglês, uma das principais coisas é se dar bem na hora de falar, não ficar acanhado, não ficar com vergonha ou inseguro. E o que vai te trazer segurança é a prática. Quanto mais prática você fizer, mais confiante você vai ser na hora de falar. Pessoal, um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de me deixar um comentário abaixo desse vídeo e a gente se vê na próxima. See you guys!